celebração eucarística, que vai ser aplicada por alma de Maria Amélia Freitas Toste, Maria de Lourdes Freitas e Maria de João Correia Nunes e familiares defuntos, Alice Gomes, António Silveira Teixeira, pais, sogros e familiares defuntos, José Leutério Ribeiro Mendes, José Inácio Mendes, esposa, filhos, genros e neto, os pais e familiares defuntos de José Fernandes Rocha e de Zilda Batista Freitas, Manuel Ferreira Rocha, esposa, Evangelina Rocha, genros, e Luís Cota Enes e José Elmiro Barcelos Alves, pelas almas do purgatório e por todos os nossos defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Cristo é pedra fundamental, é pedra de toque, é pedra angular. Cada um de nós é como uma pedra na construção deste edifício, que é o povo de Deus em marcha para a casa do Pai. Durante algum tempo, nós vivemos neste mundo, mas vivemos a caminho da casa do Pai na eternidade. Preparemos-nos, pois, para celebrar o melhor possível estes mistérios, reconhecendo uma vez mais com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso que Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo ou do espírito possamos livremente cumprir a vossa vontade.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com Amã, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de açorrago e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: Que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer antes que violar a lei dos nossos pais. Prestes a soltar um suspiro, o segundo irmão disse: Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois destes começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, apresentou-se sem demora e estendeu as mãos resultantes, dizendo com nobre coragem: Do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei, quando os acompanhava, estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não fazia nenhum caso das torturas. Depois de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: Vale a pena morrermos às mãos dos homens quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará, mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Ouve, Senhor, uma causa justa. Atendei a minha súplica. Escutai a minha oração, feita com sinceridade. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Firmai os meus passos nas vossas veredas, para que não vacilem os meus pés. Eu vos invoco, ó Deus, respondei-me. Ouvi e escutai as minhas palavras. Senhor, ficarei saciado
fazem violência. Senhor, mereço eu contemplar a vossa face e ao despertar saciar-me com a vossa imagem. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu pela sua graça eterna consolação e feliz esperança, confortem os vossos corações e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras. Entretanto, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada, como acontece no meio de vós. Orai também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois nem todos têm fé, mas o Senhor é fiel. Ele vos dará firmeza e vos aguardará do maligno. Quanto a vós, confiamos inteiramente no Senhor, que cumpris e cumprireis o que vos mandamos. O Senhor dirija aos vossos corações para que amem a Deus e aguardem Cristo por perseverança. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e começaram a interrogá-lo. Disse-lhes Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Palavra da salvação. Perdoai-nos.
ser humano, em todos os tempos, se tem interrogado sobre o sentido mais profundo da vida e, sobretudo, quando se conclui que, de facto, todos nós, ao longo da vida, passamos por sofrimentos e há um termo para esta vida temporal a que nós chamamos morte. Têm sido diversas reflexões que são feitas, desde aqueles que acham que a vida só é para este mundo e não tem nada para além da morte, várias opiniões filosóficas, mas nós cristãos temos um sentido profundo para a nossa existência. Perante a dúvida, a perplexidade e a angústia do homem atual no que se refere ao seu destino definitivo, a resposta do cristão é simples e clara. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Daqui a momentos vamos proclamar no credo e na parte final as palavras são exatamente estas que acabei de citar. A morte e o nada como destino definitivo do homem foram superados. A vida eterna que o cristão espera não lhe é concedida como um resultado de um processo automático, burocrático, sem esforço da sua parte. O homem novo, chamado a possuir o novo céu e a nova terra, não é pré-fabricado, digamos assim. Faz-se dia a dia pela sua resposta constante à palavra de Deus, por uma vida seriamente comprometida, a partir da vida sacramental, nas tarefas familiares, cívicas e profissionais, em tudo aquilo que constitui a vida do ser humano sobre a Terra. É uma meta a que tem de aspirar pelo esforço constante e por uma procura sem desfalecimentos. Cumprindo com os seus compromissos na cidade terrena, o cristão vai-se realizando progressivamente como cidadão da cidade celeste que nos espera. A originalidade do homem novo, penetrado no espírito da ressurreição, consiste na dedicação responsável às realidades terrenas, como uma exigência da sua fé e solidariedade humana, mas tendo sempre a consciência de que pertencem à figura do mundo que passa e que não é definitivo nem para o ser humano, nem e muito menos para o cristão, que tem a sua vida iluminada pela fé. Esta deve ser a visão que há de ter o homem de hoje, submerso no presente, no mundo daqui e de agora, preocupado por construir o seu paraíso terrestre. A fé na ressurreição deve fazer renascer no cristão a alegria e o gozo evangélico de que estavam compenetradas as primeiras comunidades cristãs e de que nos dá conta, sobretudo, o livro dos Atos dos Apóstolos. São Paulo, também nas suas cartas, exorta-nos frequentemente a sermos alegres, porque a alegria deve ser o distintivo da comunidade escatológica que ainda peregrina sobre a terra. Que o Deus da esperança vos cumule todo o gozo e paz na vossa fé, até transbordardes de esperança pela força do Espírito Santo, afirma o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E também na carta aos Filipenses ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, de novo digo, alegrai-vos. Esta alegria há de penetrar toda a espiritualidade do crente, a sua oração, as suas reuniões, a convivência familiar, o espírito com que empreende o seu trabalho, o seu estudo. O ar de tristeza ou até mesmo de angústia refletir no rosto de muitos cristãos que tomam a sério a vida religiosa não diz nada a favor do gozo da sua esperança. Dá a impressão de que Cristo não ressuscitou e que o seu creio na ressurreição dos mortos não significa nada na sua vida presente. Para o homem moderno que padece da doença da angústia,
A alegria está em transformar-se cada vez mais numa realidade profana, vazia e quase disputada a Deus. Laica, como hoje se diz e como muitos governos fazem ponta de honra em se considerarem laicos. O cristão deve dar testemunho da verdadeira alegria e resgatá-la para o seu verdadeiro sentido, como fruto da esperança e da ressurreição. O homem do nosso tempo começa a verificar a débil consciência da terra prometida, a débil consistência, assim é que está certo, da terra prometida, que julgava ter conquistado com o progresso técnico. Busca novas razões para viver, para trabalhar, para amar, para esperar. Quem diria que há pouco mais de 2 anos atrás nós íamos ter uma pandemia que nos deixou a todos preocupados e que ceifou muitas vidas. Quem nos diria que desde fevereiro, salvo erro, nós estamos a viver na Europa uma guerra que parece não estar ainda perto do fim. Quem nos diria, por exemplo, que hoje, nestes dias, no Egito, se discute, se reflete sobre o ambiente e as ameaças que pairam sobre o ser humano por causa do progresso técnico, especialmente do carbono, que tem aumentado muito e que tem trazido dificuldades para o equilíbrio do mundo. O cristão precisa, portanto, urgentemente, ou melhor, o mundo de hoje precisa urgentemente que seja o cristão a oferecer o sentido exato da sua vocação terrestre e ultraterrestre. A validez dos seus esforços na construção de um mundo melhor para todos e, ao mesmo tempo, o caráter de não definitivo das relações presentes como última razão do ser humano. O destino definitivo do homem, considerado como uma realidade do mais aquém do homem presente, produziu a moral do conforto, do bem-estar, do egoísmo. Fixou como objetivos primordiais gozar a vida, dispor de toda a sorte de bens materiais, não interessa à custa de quem ou à custa de quê. Satisfazer todas as apetências imediatas do coração humano, com um egoísmo e um hedonismo exacerbado. É, por assim dizer, uma nova versão do comamos e bebamos, porque logo morreremos. Mas elevado ao nível de um refinamento próprio desta sociedade de consumo em que nós vivemos. Perante esta realidade, o cristão tem a obrigação de oferecer ao homem de hoje a moral do homem novo, nascido da ressurreição e que leva à ressurreição. Moral que se fundamenta no Sermão da Montanha, moral das bem-aventuranças com todo o cortejo de obras de justiça, de humildade, de pureza de coração, de misericórdia, de preocupação pela paz. Moral do Espírito. Diz São Paulo na carta aos Romanos: nós não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. E na carta aos Gálatas: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade. E na carta aos Romanos também acrescenta mais adiante: a caridade sem fingimento, detestando o mal e aderindo ao bem. Na celebração eucarística que nós estamos a viver e que somos convidados a viver em cada domingo de forma festiva, atualiza-se o mistério de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Por meio da Eucaristia vivida de modo pessoal e comunitário, entramos no dinamismo de Cristo ressuscitado. É um encontro pessoal com Ele. A Eucaristia alimenta o dinamismo pascal do cristão na luta de cada dia e é, ao mesmo tempo, garantia de que há de participar na ressurreição e no banquete dos bens futuros. Aquele que come a minha carne
e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Digo-lo Jesus Cristo. Seja louvado Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo de salvar a Cristo, a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, o Senhor é o Deus dos vivos e Pai cheio de misericórdia. Com amor e confiança apresentemos-lhe as nossas súplicas por nós próprios e pela Igreja e em favor de todos os homens, dizendo com humildade: Senhor, nós temos confiança em vós. Pela nossa Diocese e suas comunidades, pelos fiéis que creem na ressurreição e pelos que têm plena confiança no Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que trabalham pela concórdia entre as nações, pelos que sofrem por amor da lei de Deus e pelos que não têm liberdade religiosa. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelas vítimas da violência e da guerra, pelos que sentem a solidão e a tristeza e pelos que creem na fidelidade do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos esposos que se amam um ao outro, pelos que deixaram morrer o seu amor e pelos jovens que escolheram o celibato. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que entre nós sabem aceitar os outros, pelos que cumprem os mandamentos do Senhor e pelos que amam a Cristo nos mais pobres. Oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor nosso Deus, fonte de vida, que inspirastes aos 7 irmãos macabeus uma tão grande fé na vida eterna, concedei aos fiéis da Santa Igreja a graça de testemunharem neste mundo a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os seres celestes, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, e de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Amélia Freitas Toste, Maria de Lourdes Freitas e marido João Correia Nunes e familiares defuntos, Alice Gomes, António Silveira Teixeira, pais, sogros e familiares defuntos, José Eleutério Ribeiro Mendes, José Inácio Mendes, esposa, filhos, gelos e neto, os pais e familiares defuntos de José Fernandes Rocha e de Zilda Batista Freitas, Manuel Ferreira Rocha e esposa Evangelina Rocha, genros, e Luís Cota Enes e José Elmiro Barcelos Alves, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo homem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os nossos familiares defuntos, as pessoas que aqui nasceram, viveram ou trabalharam ao longo dos séculos, os sacerdotes que prestaram serviço pastoral a esta comunidade e os benfeitores desta Igreja e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja a nossa vida, entreis a minha morada, dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos a vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por Cristo, nosso Senhor. Peço a vossa atenção para os momentos. Na próxima quarta-feira teremos a reunião da Ordem Franciscana Secular, portanto, dos irmãos franciscanos desta comunidade, a seguir à missa, portanto, às 5h30 da tarde. A missa será às 5, como é habitual, durante a semana, e depois a reunião será às 5h30. Também queria fazer um apelo às pessoas para que, sempre que possível, embora com algum sacrifício, participassem na missa durante a semana, neste mês dedicado aos nossos defuntos, a todos aqueles que viveram antes de nós neste mundo e que já partiram para a eternidade. Todos nós temos familiares mais chegados ou menos chegados, mas temos familiares já partiram para a eternidade. E todos os dias aplicamos a celebração da Eucaristia também pelos nossos irmãos defuntos, como costumamos dizer, por todos os que nasceram, viveram e trabalharam ao longo dos séculos nesta comunidade, pelos sacerdotes que prestaram serviço pastoral a esta paróquia e pelos benfeitores da mesma. Nesta semana, o Santo Padre nomeou o Bispo da nossa Diocese, Dom Armando Esteves Domingues, que há 4 anos era um dos bispos auxiliares da Diocese de Porto, tal como aconteceu também com o João Lavrador, que também era bispo auxiliar de Porto. Este é natural de Oleiros, Viana Castelo Branco, bem perto de Alcaíns, de onde era natural também o Dom Aurélio Granada, que durante vários anos, mais de 20 anos, serviu esta Diocese. Para as pessoas que vão fazer as leituras, especialmente as leituras da oração dos fiéis, às vezes pede-se diretamente pelo nosso bispo, muitas vezes é pelos nossos bispos, mas muitas vezes pelo nosso bispo, que costuma ter um Nzinho, portanto não se esqueçam que ele se chama Armando. Seria bom que nós fixássemos que o nosso bispo atual, e que vai estar aqui connosco provavelmente durante, só Deus é que sabe, mas provavelmente durante mais de 10 anos, uma vez já não vai ser todo o tempo para mim, com certeza, e para as pessoas mais velhas, mas portanto vai estar com certeza cerca de 10 anos, porque tem 65 anos, aos 75 normalmente pedem a resignação. Portanto, não esquecer que ele se chama Armando. Também, quando na oração dos fiéis, em outras circunstâncias, se fala da nossa Diocese e há um Nzinho vermelho, é para nós dizermos o nome da Diocese. A nossa Diocese é a Diocese de Angra. Às vezes alguns dizem a Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, mas a designação oficial não é assim. É a Diocese de Angra, como é a Diocese de Funchal, não sei, a Diocese de Funchal e de Porto Santo, mas é a Diocese de Angra, porque tem a sua sede em Angra. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz e o Senhor vos acompanhe.